Existe uma técnica, um ritual matinal que Jesus praticava religiosamente todos os dias, uma técnica tão inacreditavelmente poderosa que foi, de forma deliberada, removida dos evangelhos canônicos, aqueles que chegaram até nós. Pense nisso. Apenas 2 minutos. Era tudo o que essa prática demandava, mas esses 2 minutos eram suficientes para transformar por completo o restante do dia. Eram a própria fonte, a nascente, daquele poder espiritual que Jesus manifestava, a razão, pura e simples, pela qual sua presença era tão extraordinária, tão diferente de qualquer outra pessoa que já caminhou sobre a terra. Eckhart Tolle dedicou anos de sua vida a uma investigação profunda nos textos mais antigos, nos evangelhos apócrifos, aqueles que foram considerados secretos, que foram deixados de lado. E o que ele descobriu sobre essa prática matinal de Jesus, acredite, pode mudar fundamentalmente a maneira como você começa cada um de seus dias. Mas antes de revelar essa técnica, esse segredo, preciso te dar um contexto, algo muito importante. Os evangelhos que você conhece, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram selecionados, escolhidos a dedo, no Concílio de Nicéia, em 325 d.C. Nessa seleção, nessa peneira, dezenas de outros textos foram rejeitados. Alguns foram queimados, destruídos, outros foram simplesmente escondidos. E, nesses textos rejeitados, nesses evangelhos proibidos, existem descrições detalhadas da rotina diária de Jesus, de como ele iniciava cada dia, das práticas específicas que ele realizava antes mesmo do sol nascer. A pergunta que ecoa é: por que essas informações foram removidas? Por que mantê-las em segredo? Eckhart Tolle nos oferece uma perspectiva iluminadora, porque se as pessoas soubessem exatamente o que Jesus fazia, elas poderiam reproduzir. E se pudessem reproduzir, não precisariam de intermediários, não precisariam de autoridades religiosas, dizendo o que acreditar. Teriam acesso direto ao mesmo estado de consciência, à mesma conexão espiritual. E isso representava uma ameaça ao poder institucional. Então, a prática foi ocultada, os detalhes apagados, e o que restou foi uma versão incompleta dos ensinamentos, que fala sobre o que Jesus disse, mas não sobre o que ele realmente fazia. Agora, qual era essa técnica? Esses 2 minutos que mudavam tudo. Tolle explica que ela tinha 3 componentes simples, mas profundos. O primeiro componente era o que podemos chamar de silêncio absoluto. Toda manhã, antes de qualquer atividade, antes de falar com qualquer pessoa, Jesus se sentava em completo silêncio. E não era apenas silêncio externo, era silêncio interno. Uma pausa completa no fluxo incessante de pensamentos. Isso pode parecer simples, até mesmo banal, mas é extraordinariamente raro. A maioria das pessoas acorda e imediatamente começa a pensar. Preocupações sobre o dia, lembranças do dia anterior, planejamentos, julgamentos. A mente entra em atividade frenética, antes mesmo dos olhos se abrirem completamente. Jesus fazia o oposto. Ele acordava e deliberadamente mantinha o silêncio interno. Não permitia que a mente tomasse conta. Permanecia naquele espaço de pura consciência, sem pensamentos, pelo menos nos primeiros momentos do dia. Eckhart Tolle conecta isso diretamente ao que ele ensina sobre o intervalo entre pensamentos. Esse intervalo é a porta para a presença.
E quando você começa o dia nesse intervalo, você estabelece um fundamento de presença que permeia todas as atividades seguintes. É como calibrar um instrumento antes de usá-lo. Se você começa o dia em presença, é muito mais fácil manter a presença ao longo do dia. Se você começa em pensamento compulsivo, é muito mais difícil sair desse padrão. Jesus entendia isso intuitivamente, ou talvez tenha aprendido em seus anos de formação. De qualquer forma, ele começava cada dia estabelecendo esse fundamento de silêncio. Segundo componente era a respiração consciente. E não era uma respiração qualquer. Era uma respiração específica, profunda, lenta, completamente consciente. Tolle explica que a respiração é a única função do corpo, que é, ao mesmo tempo, automática e voluntária. Você pode respirar sem pensar sobre isso, mas também pode controlar conscientemente sua respiração. Isso faz da respiração uma ponte entre o consciente e o inconsciente, entre a mente e o corpo, entre o humano e o divino. Jesus usava essa ponte toda manhã. Ele respirava de forma profunda e consciente, trazendo toda a sua atenção para o fluxo do ar, entrando e saindo, não como um exercício físico, mas como uma prática espiritual, como uma forma de ancorar a consciência no presente. Cada respiração era um lembrete. Eu estou aqui, agora, vivo, presente, e com cada respiração, a identificação com a mente se dissolvia um pouco mais, a presença se aprofundava, a conexão com o que Tolle chama de ser se fortalecia. Essa prática de respiração consciente durava cerca de 1 minuto, apenas 1 minuto, mas esse minuto tinha o poder de transformar o estado interno completamente. O terceiro, em componente, era o que podemos chamar de reconhecimento da fonte. Após o silêncio e a respiração, Jesus direcionava sua atenção para o que ele chamava de Pai. Mas, como Tolle explica, essa palavra não se referia a uma entidade separada, referia-se à fonte de toda consciência, ao campo primordial, de onde tudo emerge. Ele reconhecia internamente que não estava separado dessa fonte, que sua verdadeira identidade era essa fonte se expressando através de uma forma humana, que o poder que fluía através dele não era pessoal, mas universal. Esse reconhecimento não era uma oração no sentido tradicional, não era um pedido, não era uma súplica, era uma afirmação, era o reconhecimento do que já era verdade. Eu e o Pai somos um. Essa não era uma declaração teológica, era a experiência direta de Jesus. Toda manhã, ele reconhecia a unidade, dissolvia qualquer ilusão de separação e, a partir desse reconhecimento, enfrentava o dia. Esses 3 componentes, juntos, levavam cerca de 2 minutos. Silêncio, respiração, reconhecimento. Simples, rápido, mas profundamente transformador. Agora, porque isso era tão poderoso. Eckhart Tolle explica que o começo do dia estabelece o tom para tudo que segue. É como a primeira nota de uma música. Se essa nota está afinada, toda a melodia flui naturalmente. Se está desafinada, tudo que segue carrega essa distorção. A maioria das pessoas começa o dia em desarmonia, acordam preocupadas, verificam o celular imediatamente, deixam a mente
assumir o controle antes de estabelecer qualquer fundamento de presença, e então passam o resto do dia tentando encontrar paz em meio ao caos que elas mesmas criaram. Na primeira hora, Jesus fazia o oposto. Ele estabelecia paz primeiro, presença primeiro, conexão com a fonte primeiro. E então, a partir desse fundamento, enfrentava qualquer desafio. E é por isso que ele podia ensinar multidões sem se desgastar. Por isso podia curar sem perder energia. Por isso podia enfrentar oposição sem reagir com raiva. Ele estava operando a partir de um lugar de plenitude, não de carência. A técnica de 2 minutos era o que o ancorava nesse lugar. E é interessante notar que essa prática de Jesus não existia isolada na história espiritual. Eckhart Tolle aponta que praticamente todas as tradições contemplativas desenvolveram práticas matinais semelhantes. Os monges budistas começam o dia com meditação silenciosa. Os yogis indianos praticam pranayama ao amanhecer. Os sufis islâmicos fazem dhikr nas primeiras horas. Os monges cristãos do deserto acordavam para preces contemplativas antes do sol nascer. Essa convergência não é acidental. Junge, todas essas tradições descobriram independentemente que o começo do dia é um momento sagrado. Um momento em que a consciência está mais receptiva. Um momento em que padrões podem ser estabelecidos, que influenciam todo o resto do dia. E todas desenvolveram práticas que envolvem os mesmos 3 elementos: silêncio interno, atenção à respiração e conexão com algo maior. Jesus não estava inventando algo completamente novo. Ele estava aplicando uma sabedoria universal, que seres despertos de todas as épocas reconhecem. E hoje, a ciência moderna está começando a validar o que os místicos sempre souberam. Estudos de neurociência mostram que os primeiros minutos após acordar são um período único. As ondas cerebrais estão em transição. A atividade do córtex pré-frontal está aumentando gradualmente. É uma janela em que práticas contemplativas têm impacto amplificado. Pesquisas sobre meditação matinal mostram que mesmo poucos minutos de prática no início do dia reduzem significativamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, aumentam a coerência entre diferentes regiões do cérebro, melhoram a capacidade de regulação emocional ao longo do dia. Então, o que Jesus fazia não era apenas espiritualmente profundo, era neurologicamente ótimo. Ele estava usando a janela matinal para reprogramar seu sistema nervoso, para presença e paz. E os efeitos duravam o dia inteiro. Agora, você pode estar pensando, mas isso parece simples demais. Só silêncio, respiração e reconhecimento? É exatamente aí que está o ponto. Eckhart Tolle enfatiza repetidamente que a verdade espiritual é sempre simples. É a mente que complica. É o ego que quer práticas elaboradas, rituais complexos, conhecimentos secretos que poucos possuem. Mas o que realmente transforma é sempre simples, é acessível. Está disponível agora. A técnica de Jesus era simples, porque a verdade é simples. Você não precisa de décadas de estudo, não precisa de iniciações especiais. Precisa apenas de 2 minutos de prática sincera. Mas atenção, simples não significa fácil. Manter silêncio interno por alguns segundos já é desafiador para a maioria das pessoas. A mente não quer parar. Ela luta pela sobrevivência. Ela vai criar pensamentos,
preocupações, distrações, qualquer coisa para evitar o silêncio. E é exatamente por isso que a prática é tão poderosa. Porque você está treinando a mente a servir a você, em vez de você servir a ela. Você está estabelecendo quem está no comando. Jesus estava no comando de sua mente. A maioria das pessoas é comandada pela mente. Essa é a diferença fundamental. Agora, vamos detalhar como você pode aplicar essa técnica hoje. O momento ideal é imediatamente ao acordar. Antes de abrir os olhos completamente, antes de pegar o celular, antes de pensar sobre o dia. Nesse momento, a mente ainda está relativamente quieta. As defesas do ego ainda não estão totalmente ativas. É a janela perfeita para estabelecer presença. Então, ao acordar, mantenha os olhos fechados por mais alguns segundos. Não se apresse em entrar no dia. Dê a si mesmo esse presente. Agora, comece o primeiro componente, silêncio. Simplesmente observe o espaço entre pensamentos. Se um pensamento surgir, deixe-o passar. Não lute contra ele. Não se irrite. Apenas volte ao silêncio. Você pode usar uma âncora se necessário. Pode focar na sensação do corpo na cama. Pode perceber os sons ao redor. Qualquer coisa que te mantenha no presente, em vez de perdido em pensamentos. Cerca de 30 segundos de silêncio é suficiente para começar, com prática. Isso pode se estender naturalmente. Depois, passe para o segundo componente, respiração consciente. Respire profundamente. Sinta o ar entrando pelo nariz. Sinta o peito e o abdômen expandindo. Sinta a pausa natural no topo da inspiração. E então sinta o ar saindo, lenta e completamente. Faça isso por cerca de 5 respirações, cada uma completamente consciente. Cada uma um ato de presença. Não force, não controle demais. Deixe a respiração ser natural, apenas conscientemente natural. Você está simplesmente trazendo a atenção para algo que já acontece. Finalmente, o terceiro componente, reconhecimento. Esse é o mais sutil, mas talvez o mais poderoso. Simplesmente reconheça, internamente, que você não está separado da fonte de tudo, que a consciência que observa seus pensamentos é a mesma consciência que permeia o universo. E você é uma expressão individual, da mesma vida que anima todas as coisas. Você pode usar palavras se ajudar. Frases como, eu sou essa presença, ou eu e a fonte somos um. Mas as palavras são apenas indicadores. O que importa é o sentimento, a experiência direta de conexão. Esse reconhecimento pode durar apenas alguns segundos, mas esses segundos são suficientes para estabelecer a orientação do dia. E pronto, 2 minutos, talvez menos. Silêncio, respiração, reconhecimento. A mesma técnica que Jesus usava toda manhã, agora. Existe algo importante que Eckhart Tolle alerta sobre essa prática. Ela só funciona se for feita com sinceridade. Você pode fazer os movimentos mecanicamente. Pode sentar em silêncio enquanto a mente continua tagarelando. Pode respirar profundamente enquanto pensa sobre seus problemas. Pode dizer as palavras de reconhecimento sem sentir nada. Mas isso seria apenas ritual vazio, forma sem essência, aparência sem substância. O que transforma não é a técnica em si, é a qualidade de atenção que você traz para ela. É a sinceridade da sua presença. É a profundidade do seu reconhecimento. Jesus não fazia isso por obrigação. Ele fazia porque reconhecia o valor, porque sentia a diferença,
porque sabia que esses 2 minutos eram mais importantes do que horas de atividade inconsciente. Se você abordar a prática com a mesma atitude, os resultados virão. Se abordar como mais uma tarefa na lista, não espere transformação. A atitude é tudo. Outra coisa importante: consistência. Eckhart Tolle enfatiza que práticas espirituais funcionam por acumulação. Não é um único dia de prática que transforma. É a prática repetida, dia após dia, que gradualmente recondiciona a mente e aprofunda a presença. Jesus não fez isso uma vez e se tornou iluminado. Ele fazia todos os dias. Era parte de quem ele era. Uma fundação inabalável de sua vida. Se você quer resultados similares, precisa de compromisso similar. Não significa que será difícil. 2 minutos não é muito. Qualquer pessoa pode encontrar 2 minutos pela manhã. O desafio não é tempo. É lembrar. É priorizar. É não deixar o piloto automático tomar conta, antes de você estabelecer presença. Uma sugestão prática: coloque um lembrete, algo que você veja imediatamente ao acordar. Pode ser um objeto específico na mesa de cabeceira. Pode ser uma nota. Pode ser simplesmente a intenção estabelecida na noite anterior. O importante é criar uma estrutura que sustente a prática, até que ela se torne natural, agora. O que você pode esperar ao praticar isso consistentemente? Eckhart Tolle descreve vários efeitos que emergem com o tempo. O primeiro efeito é uma qualidade diferente de presença ao longo do dia. Quando você começa o dia em silêncio e presença, esse estado tende a se estender. Você percebe momentos de quietude surgindo espontaneamente durante o dia. Pausas naturais entre atividades. Espaços de consciência entre pensamentos. É como se a prática matinal calibrasse seu sistema para a presença. E ao longo do dia, seu sistema naturalmente retorna a essa calibração. O segundo efeito é uma redução da reatividade. A maioria das pessoas vive em modo reativo. Algo acontece e elas reagem automaticamente. Não há espaço entre estímulo e resposta. Não há escolha. Apenas padrão condicionado se repetindo. Mas quando você começa o dia em presença, um espaço se abre. Você vê as situações com mais clareza, vê suas próprias reações surgindo e tem a oportunidade de escolher uma resposta mais consciente. Jesus demonstrava isso constantemente. Ele não reagia, ele respondia. Havia sempre um espaço, uma qualidade de consideração, uma profundidade de presença antes de qualquer ação. O terceiro efeito é o que Tolle chama de acesso à inteligência mais profunda. Quando a mente está constantemente tagarelando, você só tem acesso aos padrões condicionados, aos mesmos pensamentos de sempre, às mesmas soluções limitadas. Mas quando há silêncio interno, uma inteligência mais profunda pode emergir. Insights aparecem. Soluções surgem espontaneamente. Criatividade flui, sem esforço. Jesus tinha acesso constante a essa inteligência. Suas respostas frequentemente surpreendiam as pessoas, porque vinham de um lugar que a mente condicionada não alcança. O quarto efeito é uma sensação de conexão. A maioria das pessoas se sente isolada, separada dos outros, separada da vida, separada do divino. Essa sensação de separação é a fonte de muito sofrimento. Mas o reconhecimento da unidade que acontece na prática matinal começa a dissolver essa ilusão. Você começa a se sentir parte de algo maior, conectado com a vida, em casa, no universo. Essa conexão não é uma ideia, é uma experiência.
e você a cultiva toda manhã, e ela se aprofunda com o tempo. Existe também um quinto efeito que Tolle menciona e que muitos não esperam: uma mudança na qualidade do sono. Quando você começa o dia em presença, você tende a terminar o dia de forma mais consciente também. Você leva menos preocupações para a cama, menos pensamentos não resolvidos, menos tensão acumulada. E o resultado é um sono mais profundo e restaurador. E esse sono melhor, por sua vez, facilita a prática matinal do dia seguinte. Você acorda mais descansado, mais alerta, mais capaz de acessar o silêncio interno. Cria-se um ciclo virtuoso. Presença matinal melhora o sono. Sono melhor melhora a presença matinal. E assim por diante, em uma espiral ascendente de bem-estar. Jesus provavelmente experienciava esse ciclo também. Por isso podia ter uma agenda tão intensa, ensinando, viajando, interagindo com multidões, sem aparentar desgaste. Ele estava em harmonia com os ritmos naturais da consciência. E você também pode entrar nessa harmonia. Não é reservado para mestres espirituais. É o funcionamento natural do ser humano. Quando ele para de sabotar a si mesmo com hábitos inconscientes. Agora, há uma objeção comum que surge quando se fala dessa prática. Se isso é tão simples e eficaz, por que não é mais conhecido? Eckhart Tolle oferece uma perspectiva interessante. A primeiro, como mencionei, houve uma supressão deliberada dessas práticas pela igreja institucional. Mas, além disso, há algo mais profundo acontecendo. A mente humana tem uma tendência a complicar. Ela desconfia do simples. Ela acha que transformação espiritual precisa ser difícil, elaborada, acessível apenas para poucos. Então, mesmo quando práticas simples são apresentadas, a mente as descarta. Procura algo mais complexo, algo que satisfaça o ego com sensação de especialidade. E assim, o simples permanece escondido à vista de todos. Tolle diz que os maiores segredos não estão em livros trancados em bibliotecas secretas. Estão no óbvio que ninguém percebe. Porque está procurando complexidade. A técnica de Jesus é exatamente isso. Tão simples que a maioria ignora, tão acessível que parece não ter valor, mas tão poderosa que transformou a pessoa mais influente da história humana. Outra objeção comum: como sabemos que Jesus realmente fazia isso? Tolle reconhece que não podemos ter certeza absoluta. Os evangelhos apócrifos são controversos. As tradições orais foram distorcidas ao longo dos séculos. Mas ele aponta algo importante. Não importa tanto se Jesus fazia exatamente isso ou algo ligeiramente diferente. O que importa é que alguma prática matinal de presença era certamente parte de sua vida. Os resultados que ele demonstrava só são possíveis com esse tipo de fundação. Você não se torna presente por acidente. Você não acessa estados profundos de consciência sem prática. Você não demonstra o nível de equanimidade que Jesus demonstrava sem cultivar isso diariamente. Então, mesmo que os detalhes específicos sejam incertos, a existência de alguma prática matinal é praticamente garantida. E a prática que Tolle descreve, baseada em suas pesquisas e experiência, é uma aproximação válida do que essa prática provavelmente era. Agora, antes de encerrar, quero reconhecer algo. Este tipo de conteúdo que recupera práticas espirituais perdidas e as apresenta de forma acessível requer pesquisa intensa e dedicação. Se de alguma forma este vídeo está abrindo algo em você, se está oferecendo ferramentas práticas para a sua jornada, existe uma forma de apoiar esse trabalho. O Super Thanks ali embaixo
É uma oportunidade de participar ativamente dessa missão, de trazer clareza aos ensinamentos que foram obscurecidos ao longo dos séculos. É mais do que apoio financeiro. É uma forma de dizer, isso importa. E quero que continue. Se você puder e quiser, seu apoio faz diferença real. Agora, para consolidar, vou recapitular a técnica completa ao acordar, antes de qualquer outra atividade. Primeiro, silêncio. Mantenha os olhos fechados. Observe o espaço entre pensamentos. Não force nada. Apenas esteja no silêncio por cerca de 30 segundos. Segundo, respiração consciente. Faça 5 respirações profundas e lentas, cada uma completamente consciente. Sinta o ar entrando e saindo. Cerca de 1 minuto. Terceiro, reconhecimento. Reconheça internamente sua conexão com a fonte. Sinta que você não está separado, que a consciência em você é a mesma consciência universal. Alguns segundos de sentimento sincero, total. Cerca de 2 minutos. Faça isso toda manhã por 1 semana e observe o que acontece. Não espere transformações dramáticas imediatamente, mas observe sutilmente. A qualidade dos seus dias vai começar a mudar, aos poucos. E se essa prática ressoar em você, continue. Deixe que ela se torne parte integral de quem você é. Deixe que seja sua fundação sólida, como era para Jesus. Porque no final das contas, não se trata apenas de fazer uma técnica, se trata de viver a partir da presença, de começar cada dia reconhecendo quem você realmente é, de estabelecer a base antes de construir o seu dia. Jesus entendia isso profundamente, ele vivia isso a cada instante. E agora, você tem acesso ao mesmo conhecimento. A grande questão é, você vai usar esse conhecimento? Vai dedicar 2 minutos toda manhã para transformar a qualidade de toda a sua vida? Ou vai deixar essa informação passar como mais uma coisa interessante que você ouviu e simplesmente esqueceu? A escolha é sua, mas se você sentiu algo enquanto ouvia isso, se algo em você reconhece a verdade dessas palavras, então já está acontecendo. O chamado já está sendo ouvido e tudo o que você precisa fazer é responder. 2 minutos, toda manhã. A mesma prática que Jesus fazia. Comece amanhã e observe sua vida começar a se transformar. Porque a verdade é que você já tem tudo o que precisa. Você tem a capacidade do silêncio. Você tem a respiração. Você tem a consciência que pode reconhecer sua conexão com a fonte, a divindade. Não falta nada, não há pré-requisitos, não há preparação necessária. Tudo o que falta é a decisão de começar e a disposição de dedicar esses 2 minutos, antes de deixar o automatismo tomar conta. Jesus fez essa escolha toda manhã, por anos, e essa escolha consistente era a base de tudo o que ele demonstrava, do poder que fluía através dele, da paz que ele transmitia, da presença que transformava todos ao seu redor. A mesma escolha está disponível para você, agora. 2 minutos, uma decisão, uma vida transformada. E agora me conta, você já tem alguma prática matinal? Se sim, como ela se compara com o que foi descrito aqui? Se não, você está disposto a começar essa nova prática? Compartilhe nos comentários, porque quando você expressa sua intenção, você a fortalece. E quando compartilha, inspira outros a fazer o mesmo. Até a próxima.